Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Na videoaula de hoje nós seguimos aí com o conteúdo da química orgânica no que explora os compostos oxigenados, como nós vimos, os éteres, as cetonas, os ésteres e os álcoois, certo? Na resolução de algumas questões de interesse para nós, que são notadamente questões de Enem e vestibular. Certo, gente? Então, material na mão e vamos lá. Primeira coisa que nós vimos as substâncias oxigenadas são substâncias orgânicas que contêm átomos, sendo um ou mais de um, átomos de oxigênio. E como veremos, pode ter até mais do que dois, ok? Então, primeiramente, vamos tentar resolver uma questão do Enem. A questão do Enem de 2012 que diz: a produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controle sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como a piretrina e a coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então temos ali a piretrina e a coronopilina, certo? Em suas fórmulas estruturais. Ok, gente? Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Uma coisa que nós podemos notar inicialmente é a presença dessas ligações tracejadas. Essas ligações, nós podemos ver que tem várias delas, não devem nos incomodar. Elas simplesmente fazem representação, alusão à geometria molecular em 3 dimensões. Ou seja, essas ligações tracejadas, bem como as outras ligações que têm traços ora mais grossos, ora mais finos, representam ligações que entram no plano que nós estamos vendo, no plano da tela, ou saem do plano da tela. Os tracejados entram para dentro da folha e essas outras representações que formam a ponta numa extremidade e uma ponta grossa na outra, elas saem do plano, ok? Então, o intuito é apenas representar ligações covalentes comuns em 3D, ok, gente? Bom, vamos lá. Identificando as funções orgânicas, nós conseguimos perceber ali a presença desses grupos com duplas ligações entre oxigênio e carbonos. Ou seja, identificamos ali no tracejado a carbonila proveniente das funções cetona. Por quê? Porque temos a carbonila em que a carbonila tem dois carbonos vizinhos, um de um lado, o outro de outro lado, certo? Então, ambos os compostos possuem a função cetona, notadamente aí. Beleza, gente? Então, nós podemos notar também outra função orgânica aqui, que corresponde à acetila, certo? E nesse contexto, nós temos que a acetila ela tem continuidade de cadeias carbônicas de ambos os lados, o que corresponde à função estudada por nós como ésteres. Legal, gente? Ou seja, os dois compostos têm a função cetona e éster. Tá? São, portanto, comuns para as duas substâncias. Nesse sentido, a alternativa certa aqui é a alternativa B. Cetona e éster são funções orgânicas oxigenadas presentes nas duas estruturas. Beleza? Vamos para a próxima questão. Próxima questão do Enem de 2010 que diz: a curcumina, substância encontrada no pó amarelo alaranjado extraído da raiz da cúrcuma ou açafrão na Índia, que é a cúrcuma longa, aparentemente pode ajudar a combater vários tipos de câncer, o mal de Parkinson e o de Alzheimer, e até mesmo retardar o envelhecimento. Usada há 4 milênios por algumas culturas orientais, apenas nos últimos anos passou a ser investigada pela ciência ocidental. Temos ali a curcumina, certo? Essa é a estrutura molecular da molécula de curcumina. Na estrutura da curcumina, identificam-se grupos característicos das funções. O que nós podemos notar aí quanto às funções orgânicas também é que nós temos ali a hidroxila, que é o grupo OH, oxigênio e hidrogênio, ligados a um carbono, ligados à cadeia carbônica, o que denota a função álcool. Legal?
Muito próximo ali nós temos a carbonila, né? Um carbono ligado com dupla ligação com oxigênio, sendo que a carbonila está entre outros dois carbonos, o que denota a função cetona. Beleza? Então temos álcool e cetona. Temos também ali heteroátomo de oxigênio que liga dois carbonos, ou seja, um carbono de um lado do oxigênio, um carbono de outro. E isso corresponde à função éter, que podemos perceber no lado oposto também tem um heteroátomo de oxigênio dividindo duas cadeias carbônicas, ok? Também temos ali a função fenol, que na verdade, um álcool aromático, ou seja, uma hidroxila ligada a um anel aromático, a um anel de benzeno. Portanto, toda essa estrutura delineada corresponde à função fenol, que podemos encontrar também do outro lado. Certo, gente? Então, observando aí as funções álcool, cetona, éter e fenol, nós temos ali a alternativa que melhor corresponde é éter e fenol, alternativa B. Beleza, gente? Próxima questão é uma questão do vestibular de 2014 da Universidade Estadual de Minas Gerais, que diz o seguinte: as figuras a seguir representam moléculas constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio. Portanto, são funções oxigenadas, ok? Pede-se ali, qual das figuras representa uma molécula pertencente à função álcool? Então vamos avaliar as estruturas. Nós temos ali que a função álcool ela contém uma hidroxila, ou seja, o grupo OH, ligados a uma cadeia carbônica, certo? Perfeito. Nesse sentido, nós temos na legenda que o hidrogênio corresponde à bolinha vazia pequena e o oxigênio corresponde à bola grande cheia, preenchida. Então, observando a estrutura A, nós temos que um átomo de oxigênio conecta duas cadeias carbônicas, o que não corresponde ali à função álcool, mas à função a função éter, certo? Ou seja, a alternativa A não é uma pertencente à função álcool, ok? Na estrutura B, nós temos que um carbono está ligado a um oxigênio, né? Nesse caso, podemos perceber que o carbono ele completa suas 4 ligações fazendo dupla ligação com o átomo de oxigênio, certo? Seria a única alternativa para o carbono formar as suas 4 ligações. Um carbono ligado por dupla ligação com oxigênio, sendo que esse carbono está entre outras duas cadeias carbônicas, nós temos ali a carbonila que compõe a função cetona nesse composto, ou seja, não é um álcool, é uma cetona, ok? Na substância C, nós verificamos ali que o átomo de oxigênio está no final de uma cadeia carbônica ligado a um átomo de hidrogênio, ou seja, nós temos aqui de fato um álcool na substância C, ok? Então ela corresponde à nossa resposta. E avaliando a substância D, nós temos que temos dois átomos de oxigênio e, nesse caso, pode-se perceber que nós temos uma carbonila e, ao mesmo tempo, um heteroátomo oxigênio. Portanto, temos uma acetila, que corresponde à função éster nesse composto aqui. Certo, gente? Portanto, não é um álcool e a alternativa D também está errada. Ou seja, a única alternativa certa é a alternativa C. A substância C é um álcool. Beleza? Próxima questão da Universidade Estadual de Goiás, vestibular de 2005, que diz o seguinte: os ésteres são compostos orgânicos com importantes aplicações industriais. São usados como essências de frutas e aromatizantes na indústria alimentícia, farmacêutica e cosmética. Por exemplo, o hexanoato de etila é utilizado como essência de abacaxi. A estrutura química que representa essa essência é: temos ali as alternativas A, B, C e D, D e E, e aquela que corresponde ao hexanoato de etila, primeiramente analisando o nome, já podemos chegar em algumas conclusões com relação à estrutura, certo? O hexanoato indica para a gente que o grupo acetila mais a cadeia carbônica, incluindo a acetila, totalizam 6 carbonos, certo, gente? Então aqui, na verdade, corrigindo somente, né, nós temos 5 carbonos na cadeia carbônica, mais a acetila, que já contém mais um carbono. Portanto, no total, temos 6 carbonos, ok? Aqui eu cometi um erro, então. Mas foi só um erro de soma. Perfeito. Nesse caso,
Então, juntando a acetila mais outros 5 carbonos, nós temos que ter ali algo parecido com isso. Então, na alternativa D, nós temos 6 carbonos. No entanto, aqui nós temos uma carbonila, porque só temos um átomo de oxigênio. Então, não é uma acetila e, portanto, a alternativa D é inválida, ok? Na alternativa E, nós temos ali, de fato, uma acetila, ok? Mas o grupo que inclui a cadeia carbônica junto com o carbono da acetila não compõe um total de 6 carbonos, ou seja, a alternativa E também está incorreta, ok? Na alternativa C, nós vemos ali que também é uma carbonila e nós temos a presença de um nitrogênio ali, o que não faz parte da função éster, ou seja, automaticamente nós eliminamos a alternativa C, ok? Não encontramos uma acetila ali na alternativa B, ou seja, nós somente vimos um heteroátomo de oxigênio, é um átomo de oxigênio que divide a cadeia carbônica em duas partes, compondo um éter e, portanto, a alternativa B também não está correta. Observando a alternativa A, nós temos que uma cadeia carbônica de 5 carbonos mais o carbono do grupo acetila, que nós encontramos aqui presente na substância, de fato confirma que a alternativa A é a única alternativa correta, certo? Apenas avaliando o primeiro trecho do nome, hexanoato. E, naturalmente, o etila corresponde a essa cadeia carbônica de 2 carbonos após o heteroátomo de oxigênio, ou seja, os 2 carbonos após a acetila. Beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima.